Olá, queridos, sejam bem-vindos. Mais uma videoaula, mais uma, né, gente? Pelo amor de Deus. Quem imaginou quando começou isso que ia ser tão longo, né? Essa necessidade de fazer tantas videoaulas assim, meu Deus. Gente, essa semana tem uma novidade, tá? Já tinha comentado com vocês, ou não sei. Mas agora esses vídeos eu vou postar direto no meu canal, porque agora eu sou uma youtuber, tá? Então eu tenho um canal no YouTube. Na verdade eu fiz isso para que nossos alunos do terceiro ano que vão prestar vestibular, que eles também tivessem acesso a essas aulas, mas aí para não postar em dois meios diferentes, eu vou colocar tudo lá no YouTube e jogo os links para vocês, tá? Se vocês tiverem alguma sugestão, reclamação, comentário, fiquem à vontade, tá bom? Só não vale me xingar, porque se me xingar, leva xingo de volta. E não vale também falar que a Terra é plana, viu, seus... agora que eu tô no YouTube, eu não posso falar palavrão mais não, hein? Vou ter que maneirar agora. Gente, nossas aulas continuando, vocês viram que a gente entrou nesse tema, atmosfera, clima, né? Então a gente vai se estender aí ao longo dessas próximas aulas sobre esse assunto especificamente. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre alguns fenômenos particulares, tá? Alguns fenômenos atmosféricos particulares. Esses fenômenos que eu vou apresentar hoje para vocês são apenas aqueles causados naturalmente. Ou seja, são aqueles relacionados com a dinâmica da própria atmosfera. Então, essa troca de energia, de temperatura, né, mais fria, mais quente, troca de pressão atmosférica, uma pressão mais alta, uma pressão mais baixa. Então, a gente tem alguns fatores que fazem com que a gente tenha, então, esses fenômenos aqui causados por fatores naturais. Ou seja, nenhuma ação nossa, tá? Nós não temos nada a ver com esse bagulho aí, tá bom? A culpa de nada disso é nossa, nem furacão, nem ciclone, nem tornado, nem monção, nem nada disso, ok? Muito bem, vamos lá então começar com ciclones, furacões e tornados. Gente, quero que vocês entendam que essa expressão ciclone, furacão e tornado dizem respeito a exatamente a mesma coisa, tá? Ciclone, furacões e tufões é o mesmo nome, só que para fenômenos que acontecem em lugares diferentes. Popularmente, a gente vai chamar quase tudo de ciclone, mas furacões é mais tradicional acontecer no Oceano Atlântico e os tufões acontecem no Oceano Pacífico, tá? Essa é a única diferença, mas a forma como eles funcionam é muito parecida. Mas sim, nós vamos ter uma diferença entre furacões e tornados, tá? E aqui a gente tem que prestar bastante atenção. Quando a gente fala de furacões, gente, ou ciclones, ou tufões, são fenômenos que acontecem exclusivamente em áreas oceânicas, tá? Vou repetir, para a gente ter o ciclone, furacão, tufão, que é a mesma coisa, isso só vai acontecer quando a gente está em áreas que são oceânicas, estão no meio do mar, tem que ser áreas que estão quentes, porque é a água aquecida do oceano e que vai subir para a atmosfera, né, na forma de vapor d'água, e é esse vapor d'água subindo é que causa essa grande movimentação dos ventos e gera essa grande tempestade. Então você tem que estar em áreas que são oceânicas e áreas quentes. Por isso que você vai ter a formação dos ciclones em áreas que são tropicais, perto da linha do Equador ou dos trópicos de Câncer ou Capricórnio, tá certo? Pela movimentação que nós temos, vocês lembram lá, acho que faz umas 2 aulas atrás, que eu mostrei para vocês o efeito Coriolis. O que é o efeito Coriolis ou Coriolis, que é a mesma coisa? É o efeito da movimentação das células da atmosfera, né, das massas de ar, elas vão circular em decorrência da movimentação da Terra mesmo. Conforme a gente vai fazendo o movimento de rotação, a gente faz com que essas massas de ar também circulem e formam células, né, com vários ventos circulando em movimentações diferentes. Por conta dessas movimentações, é mais comum você ter os ciclones ou os furacões mais nos oceanos para cima, no hemisfério norte, tá? Quando a gente está no hemisfério norte e pegando ali linha do Equador, subindo ali para os Estados Unidos. Já no Brasil, isso vai ser menos comum, mas por conta da forma como a gente circula, tá? Como a nossa referência aqui, claro que a gente circula do mesmo jeito, mas o nosso ponto de referência aqui faz com que os nossos ventos não venham tanto para o Brasil. Então, por isso que o Brasil é mais difícil a gente ter esse tipo de efeito, tá bom? Por isso que é raro a gente ter ciclone. Já tivemos os anticiclones, já chegou a acontecer aqui na nossa costa, mas é muito raro e muito difícil de ocorrer. Voltando aqui então, turma, a gente vai ter, ó, essa movimentação, se eu pegar
Na primeira imagem ali, vocês podem perceber então que eu vou ter essas águas oceânicas, principalmente quando elas chegam ali a uma temperatura de aproximadamente 27 graus Celsius. A água ela começa a evaporar. Conforme ela vai subindo, gente, ela vai liberando energia, literalmente, ela libera energia, tá? Essa energia ela vai se transformando na forma de ventos. Conforme esses vapor d'água chega lá em cima, ele vai se transformando em nuvens. Essas nuvens elas começam a se movimentar nesse sentido espiralado, né? Elas formam um grande espiral, tá? E esse espiral ele pode pegar vários quilômetros, e isso é uma diferença também em relação aos tornados. Eu vou mostrar para vocês que os tornados, eles não conseguem pegar grandes áreas. Já quando a gente fala dos ciclones e furacões, eles podem pegar extensões quilométricas, tá? Podem pegar uma área ali muito grande, às vezes até cobrindo uma parte boa ali do Caribe, chegando até ali Miami, Flórida, aquelas regiões nos Estados Unidos. Então, realmente, a área vai ser muito maior, então ele também dura mais tempo. Então, não são eventos rápidos, eles podem chegar até 3, 4, 5 dias até, e se movimentar por grandes extensões. Então, sai ali próximo da linha do Equador e pode chegar, como eu falei, até os Estados Unidos. Ele consegue percorrer muitas áreas. Ali embaixo, gente, olha, se vocês olharem essa figura mais de baixo aqui, ó, essa figura aqui que tem o mapa mundi, está mostrando como a gente faz essa movimentação, tá? Quais são as direções principais desses ventos que formam ali os furacões. Então, onde está as setinhas vermelhas ali, ó, é o caminho que esses furacões vão fazer, e é por isso que a gente não tem aqui no Brasil, ou quando tem é muito raro. Esses furacões, gente, têm uma capacidade muito grande de destruição, não tanto quanto o tornado, mas eles podem chegar a ventos de cerca de 250 km por hora, tá? Então, são furacões enormes. E uma coisa também tradicional que a gente tem nesses ciclones é que, além daqueles ventos, né, aquelas tempestades, aquelas nuvens no sentido espiralado, temos o olho do furacão, que é uma região onde tem uma calmaria, é uma calmaria temporária, porque logo vem o restante da tempestade e aí leva tudo embora, tá bom? Então, resumindo ou repetindo, quando a gente tem ciclone, áreas oceânicas, quente, baixa pressão atmosférica, esqueci de me falar. Baixa pressão atmosférica porque quando está mais quente, as moléculas elas tendem a ficar mais esparsas umas das outras. Isso faz com que você tenha uma baixa pressão atmosférica. Por isso, então, os ventos conseguem subir, né? Eles ficam mais leves, eles sobem e aí forma essa grande tempestade. Certo? Espero que vocês tenham entendido. Não dá para saber se vocês entenderam ou não, a não ser que vocês falem para mim, tá? Então, aqui, ó, a primeira imagem. Aqui é ele subindo, né? Esses ventos subindo e formando essa tempestade aí no sentido espiralado. Aqui são as regiões em que você tem o caminho dos furacões, tá bom? Por isso que não chega aqui no Brasil. E aqui está o nível de destruição dessas grandes massas, né? Dessas grandes tempestades. O tornado, gente, ele vai ser um pouco diferente e se eu comparar, né, com o ciclone, ele é bem diferente. Primeiro que ele vai acontecer em áreas continentais, tá? Então só vai ter os tornados em áreas continentais. E ao invés de a gente ter uma baixa pressão atmosférica, a gente vai ter células de alta pressão atmosférica, ao contrário. Vai ter principalmente tornados em períodos que são mais quentes, também vai ser o vento quente que sobe, forma aquelas grandes nuvens. Só que em algumas situações, gente, essas nuvens, ela lá em cima, quando está lá no topo praticamente da troposfera, pode ficar muito frio. Quando mais frio, as moléculas tendem a ficar mais unidas, né, mais juntas, então tem alta pressão atmosférica, isso tende a descer, e aí os ventos lá em cima, que lá em cima está uma confusão, vento, trocas de energia, né, constantes, vai fazer então com que esses ventos literalmente sejam empurrados para baixo e forma aquele funilzinho. O tornado só acontece de verdade quando essa nuvem ela vai descendo, forma esse funil e aí ele rela o chão. Se ele rela o chão, ele é chamado de tornado, tá? O sonho da minha vida, e isso não é brincadeira, eu gostaria até que fosse brincadeira, mas não é, tá? O sonho da minha vida era ver um tornado. Por quê, professora? Porque eu sou retardada, ia ser por isso mesmo. Eu acho lindo, eu acho maravilhoso, o sonho da minha vida é ter um, eu ainda vou ver um, tá? E engana-se quem pensa, gente, que o Brasil não tem. O Brasil tem, só que é muito menos comum, é raro, aliás, acontecer esse fenômeno. A gente não tem essa diferença tão grande de pressão alta e baixa. A alta pressão não é suficiente para formar esse tipo, a energia acumulada não é suficiente para formar. Quando forma, muitas vezes vai acontecer quando a gente está ali nessas chuvas de verão, mas mais no finalzinho do dia, quase começo da noite, ou às vezes até noite.
Então aconteceu já no Brasil, aqui em Campinas, em 2016, nós tivemos um evento de um tornado, sim, só que como foi à noite a gente não tem registro, tá? A gente só tem as marcas, né, conforme ele foi passando, ele deixou marcas, mas a gente não tem o registro dele bonitinho. Ou seja, tem chance de eu ver ainda, tá bom? Quem sabe, né, gente? 2020 tá aí, né? 2020 tá um ano que tá uma zona, não é verdade? Tá uma coisa impressionante. Então, quem sabe também não seja ano de ver tornados. Vamos ter fé. Bom, mostrando um pouquinho, tá, gente, como é que se forma. Então, olha, o ar quente, ele sobe, por isso que forma essa grande nuvem de tempestade, tá? Aliás, conforme esse ar quente ele vai subindo, ele vai liberando energia, como eu falei, forma-se os ventos, depois lá em cima você vai ter a formação do gelo, né, que a nuvem é basicamente gelo, e isso faz com que tenha essa formação dessa grande nuvem. A hora que chega lá em cima, tem uma grande pressão, alta pressão atmosférica, porque está mais frio, e aí essa alta pressão com esses ventos frios vão descendo, e aí vai fazendo essa curva espiralada para baixo, tá? Se tocou o chão, nós vamos chamar isso de tornados. Então, tornado é só quando rela. Coloquei algumas imagens. Vão negar, gente, que isso aqui não é a coisa mais linda? Fala pra mim se isso aqui não é lindo. Pelo amor de Deus. Olha isso aqui. Maravilhoso, tá? Eu não tenho nem o que falar, né? Acho que eu não tenho muito como me defender de mim mesma, né? Porque é realmente uma coisa retardada da minha parte. Deve ser porque eu sou professora de geografia e, enfim, se vocês não gostaram também, nem li. Que falta de educação, professora, que horror. Gente, vamos às monções. Monção só acontece nas áreas da Ásia. Tá? Aqui no Brasil não tem. Você vai ter principalmente por efeitos relacionados com a continentalidade e a maritimidade. A diferença que nós temos entre essas grandes regiões continentais e essa grande massa oceânica. Isso vai fazer essa grande diferença entre as massas continentais e oceânicas, gente, vai dar uma diferença principalmente na temperatura, mas mais ainda na pressão atmosférica, tá? A pressão pode ser uma coisa boba, mas na verdade ela tem uma grande influência na formação das monções. Vamos falar primeiro, gente, da monção de inverno. O que vai acontecer na monção de inverno? Bom, nas outras semanas, eu comentei com vocês, quando a gente falou sobre fatores climáticos, que quando nós estamos em áreas próximas do mar, as trocas de energia vão ser mais equilibradas. Por quê? Quando você está na área do mar, o mar ele retém energia de forma mais lenta e ele também libera energia de forma mais lenta. Então você vai ter uma troca entre a temperatura do mar e da atmosfera, vai acontecer de uma forma mais lenta. Se eu estou numa área continental, que aí eu tenho menos olhos d'água, né, menos rios, menos lagos, isso tende a ser o contrário. Essas trocas de temperatura vai ser muito mais rápida, porque o deserto ele acumula mais energia, mas ele também libera mais energia, tá? Mais rápido. Então, por isso que a troca de temperatura durante os dias e as noites também vão ser mais rápidas. O que vai acontecer, gente, na monção de inverno é uma coisa relacionada com isso, com essas diferenças de maritimidade e continentalidade, temperatura e pressão atmosférica. Vamos lá. Quando nós estamos no inverno, como o mar ele consegue, digamos que reter energia de forma mais lenta e também liberar essa energia de forma mais lenta, quando nós estamos no inverno, gente, as áreas oceânicas, principalmente ali ó, próximo da linha do Equador, subindo até um pouquinho ali perto do Trópico de Câncer, as águas do mar vão ficar mais quentes. Porque mesmo que você esteja num período de inverno, você está próximo da linha do Equador, e ainda por cima o mar ele retém energia ao longo do ano inteiro, então o mar ali vai estar com uma temperatura um pouquinho mais quente. Não quer dizer que vai estar super quente, um pouquinho mais quente. O contrário vai estar nas áreas continentais. Nas áreas continentais, o inverno, como a troca de temperatura é muito mais rápida, então você começou o inverno, essa temperatura que estava acumulada aqui, ela vai ser liberada, então a temperatura começa a esfriar muito mais fácil nas áreas continentais, e se está mais frio, alta pressão atmosférica. Se está mais quente, baixa pressão atmosférica. O que vai acontecer, então presta atenção, gente, o que vai acontecer é quando a gente está na monção de inverno, os ventos que estão nas áreas continentais, esses ventos muitas vezes vão estar úmidos, eles são literalmente empurrados para as zonas do mar. Por quê? Porque se no mar tem baixa pressão, é a mesma coisa que eu, Camila, alta, né, toda essa coisa elegante, empurrar uma pessoa menorzinha, tá? Vamos supor que eu seja alta pressão atmosférica e alguém aí baixa pressão atmosférica. Se eu empurrar, óbvio que eu tenho muito mais força, até porque eu faço crossfit, entendeu? Então, a alta aqui é coisa forte.
Então, nesse caso, você tem uma temperatura mais fria nas áreas continentais, temperatura mais fria, alta pressão atmosférica, e essa alta pressão empurra a baixa pressão que está lá no oceano. Então, os ventos eles migram, os ventos que estão úmidos, eles migram do continente para o oceano, isso no inverno. Então são as monções de inverno. A gente vai ter então os ventos úmidos migrando das áreas continentais para as áreas oceânicas. O que isso tem a ver? Nesse período nós vamos ter no continente maior seca. Então você tem muito menos chuva. Durante os períodos de monções a gente tem muito poucas chuvas, tá? É um período mais seco ali nessas regiões da Ásia. Em compensação, gente, quando nós estamos no verão, é o oposto, tá? No verão, o continente ele consegue reter mais energia, então ele vai retendo, mesmo que ele libere para a atmosfera, mas essa temperatura alta tá ali, tá acumulando. Se você tem mais calor, baixa a pressão atmosférica, então fica com baixa pressão. E em compensação, o mar, que aí foi liberando a energia aos poucos, começa a ter uma temperatura um pouco mais fria do que se comparado com o continente. Se é mais fria, alta pressão atmosférica, e aí vai ser o oposto. Os ventos vão migrar das áreas oceânicas para as áreas continentais. Então é esse esqueminha aqui, olha. No caso das monções de verão, o vento úmido, né? Esses ventos carregados de chuva, migram das áreas oceânicas para as áreas continentais. Qual é a consequência principal? Nesse período a gente vai ter muita chuva. Mas muita chuva. Chuvas torrenciais, que aliás pode durar dias. Tá? Então são chuvas constantes, diárias, e às vezes não é assim, choveu um pouquinho, depois choveu um pouquinho, não, são vários dias seguidos de chuva o dia inteiro, tá bom? Tem esse tipo de clima o Vietnã, Camboja, uma parte ali desse sudeste asiático, a China, regiões da China, tá? Então toda essa área ele vai sofrer então com esse clima de monções. Durante o inverno os ventos migram do continente para o mar, então a região fica seca. Durante o verão os ventos úmidos carregados de chuva vão da área oceânica para o continente e aí chove demais, tá bom? Não é tão simples a gente entender, tá bom? Eu confesso. Então, por isso que se vocês tiverem dúvida, por favor, me avisem, tá? Não vou acumulando essas dúvidas aí, não. Vocês têm que me avisar, tá? Para eu poder ir ajudando vocês aí. Não pode ficar sem entender, tá, gente? Pelo amor de Deus. Gente, El Niño e Laninha são fenômenos opostos, tá? Um vai ser o aquecimento das águas oceânicas e outro vai ser o resfriamento das águas oceânicas. Por que isso acontece? Ninguém sabe, tá? Literalmente ninguém sabe, porque nós temos essa formação do El Niño e Laninha. O que a gente sabe é que eles vão ter uma certa... eles são um pouco cíclicos. Como assim cíclicos? Eles acontecem ou de 2 em 2 anos ou de 8 em 8 anos. Não sabemos, tá? A gente não sabe o que causa e a gente também não consegue prever se ele vai acontecer ou não, tá? Às vezes por uma mudança de temperatura a gente até pode dizer, provavelmente o ano que vem vai ter ou não vai ter. Mas mesmo assim, às vezes a gente já chutou e errou. Então a gente não sabe nem por que acontece, tá? Porque tem esse resfriamento ou aquecimento das águas do oceano e também não sabe quando pode acontecer ou quando pode não acontecer. O que a gente sabe? Vamos lá, olha. Quando a gente fala do El Niño, peraí que eu acho que eu passei... Quando a gente fala do El Niño, gente, o El Niño vai ser um aquecimento das áreas do Oceano Pacífico, tá? Ele tem esse nome idiota aí de El Niño, porque ele vai acontecer principalmente durante os meses de dezembro. Então é perto do Natal. Natal é o período do nascimento do menino Jesus. Que aí lá nos países hispânicos a gente fala o quê? O El Niño, tá? Tá vindo quem? Natal é o Niño. Então, como acontece nesse período, então vai ser chamado de El Niño. Nome besta, tá bom? Eu concordo com vocês, falta de imaginação. O El Niño, então, ele vai ser esse aquecimento das áreas na linha do Equador, tá? Então, não é todo o Oceano Pacífico que tem alteração. É ali na linha do Equador você tem esse aquecimento anormal das águas nessa região. Só que o que acontece no oceano, gente, e se a gente está falando de massas muito grandes, né? Tanto massa oceânica quanto atmosférica, o que acontece no oceano tem uma influência também na atmosfera. Então, os anos que tem El Niño, nós vamos ter alguns fenômenos, tá? Algumas mudanças climáticas. Em meses de El Niño, ou anos que tem El Niño, eu tenho uma região muito grande ali do Sudeste Asiático, dos Estados Unidos, aquela região ali da Califórnia, inclusive no Japão, na Coreia, a gente vai ter períodos que vão ser muito quentes e secos, tá? Então, quando a gente tem o El Niño, esse aquecimento das áreas do Oceano Pacífico na linha do Equador, essas regiões vão ficar muito secas.
No Brasil, a gente também vai ter uma alteração. E por que isso acontece, gente? Porque a circulação atmosférica ela é constante. Tá? O que muda, como a gente está numa massa gigantesca, né, de área também, o que muda no Oceano Atlântico, no Oceano Pacífico, acaba alterando o clima do mundo inteiro, e não só na região. Por isso que o Brasil também vai sofrer em épocas de El Niño. Nós temos uma tendência a ter secas mais intensas no norte e nordeste do Brasil, tá? Mesmo a região amazônica, ela pode ter menos chuva, então você pode ter um período muito seco. Em compensação, para o sul e para o sudeste, nós vamos ter um período muito mais úmido, então chove muito mais, faz mais calor, são períodos mais quentes, anos bem mais quentes, e ao mesmo tempo também vão ser anos muito úmidos para a gente, sul e sudeste. Para o nordeste, norte e nordeste do Brasil, vão ser anos mais secos, tá certo? Então, El Niño, aquecimento das águas do Oceano Pacífico na linha do Equador. Aqui no Brasil tem como consequência deixar quente e úmido no sul e sudeste e seco na região nordeste do Brasil. Muito bem. O oposto vai ser Laninha porque aí é o contrário do El Niño. Se o El Niño vai ser o aquecimento, a Laninha vai ser o resfriamento das áreas do Oceano Pacífico nas linhas de trópicos, tanto no Trópico de Capricórnio quanto no Trópico de Câncer, tá? Então é o resfriamento das águas do Oceano Pacífico, não qualquer um. Da mesma forma como quando tem o El Niño, vai ter uma interferência pra gente, a Laninha também tem, tá? A Laninha vai deixar com que a gente, aí acontece o contrário do que quando tem El Niño. Pra gente aqui no sudeste vai ser mais seco, tá? Vai ser quente também, mas vai ser principalmente mais seco, sul e sudeste mais seco. E pro norte e pro nordeste vão ser períodos bem mais chuvosos, tá? Então Laninha causa o resfriamento das áreas próximas ali dos trópicos, faz como consequência para o Brasil. A gente vai ficar com temperaturas mais secas aqui para o sul e sudeste e bem mais úmidas para o norte e nordeste do Brasil, tá bom? Então, um é o oposto do outro. Bem simples da gente entender. Uma coisa que eu não falei é que principalmente quando a gente tem o El Niño, gente, isso afeta uma coisa que a gente chama de ressurgência. O que é ressurgência? Quando a água ela tá fria, ela funciona igualzinho a atmosfera. Se tá fria, quer dizer que ela é mais densa, mais pesada. A água mais fria, ela vai passando pelo fundo do oceano. E ali, bem naquela região aqui, gente, onde nós temos o Chile, o Peru, olha, essa parte ali da América do Sul, do oceano que dá, né, que tem o litoral ali para o Oceano Pacífico, essa região nós temos uma corrente marítima fria chamada de corrente de Humboldt, que é uma corrente fria. E por ser fria, ela vem ali no fundo do oceano, ela vem por baixo e quando chega perto da costa, ela traz muita matéria orgânica. E essa matéria orgânica acaba trazendo também vida de peixes. Então você deixa a região com muito mais peixes. Então é ótimo para pesca. Em anos que tem El Niño, essa corrente marítima de Humboldt não consegue chegar até naquela área. Consequentemente, você não tem a ressurgência, quer dizer, a corrente de Humboldt não traz essa matéria orgânica, tá? Se você não tem a matéria orgânica, isso não atrai os peixes e acaba tendo uma consequência não só do clima, mas também para a economia desses países, tá bom? Muito bem, para terminar então, vamos ao efeito estufa. Mas, professora, você tinha falado que aqui a gente só ia mostrar os efeitos causados por fenômenos naturais. Sim, só que o efeito estufa é um fenômeno natural, tá? Apesar da gente estar falando muito, falando que nós homens causamos o efeito estufa, é verdade, tá? Nós realmente causamos o efeito estufa, mas o efeito estufa, gente, ele também pode ser causado por fatores naturais, tá? O que causa? Como que acontece o efeito estufa? Para a gente ter o efeito estufa, a atmosfera ela funciona como uma espécie de cúpula, tá? Ela permite a entrada dos raios do Sol, os raios do Sol que tem não apenas luz, mas também calor, né? Então você tem muito calor ali com esses raios que chegam na Terra. Esse calor, uma parte desse calor, gente, ele vai migrar de volta para o espaço. Porém, uma parte desse calor, uma parte dessa energia fica retida aqui na Terra. Graças a quem? Graças a alguns gases de efeito estufa. Quais são os gases do efeito estufa? A gente tem vários. E nós temos fenômenos naturais que causam esses gases. Por exemplo, se eu estou em área de pântano, se eu estou em área de mangue, área de decomposição de matéria orgânica, ou ainda, se eu tenho atividades vulcânicas, tá? Há vários vulcões entrando em erupção ao mesmo tempo, esse material vulcânico também elimina alguns tipos de gases de efeito estufa. O que vai acontecer?
os raios solares eles entram, só que aí graças a esses gases que são soltos naturalmente pelo nosso planeta, uma parte desse calor, uma parte dessa energia fica retida e o restante volta lá para o espaço. Por que isso é importante? Gente, se não fosse por isso, não ia ter calor na Terra. Tá? Não ia ter, a gente não ia conseguir ter calor suficiente para gerar vida. Eu já mostrei para vocês que a rotação e a translação têm um papel fundamental nisso, mas os gases do efeito estufa também têm. Então, se não fosse o efeito estufa, a gente provavelmente também não teria vida, porque não teria calor suficiente preso na atmosfera terrestre, tá bom? Então, de novo, o que causa os gases do efeito estufa de forma natural? Vai ser causado por uma decomposição de matéria orgânica, pântanos e mangues, ou então atividades vulcânicas que soltam alguns desses tipos de gases. Simples, tá bom? Mas temos que nos lembrar que o ser humano, gente, ele está eliminando cada vez mais gases do efeito estufa. Então, desde que a gente começa lá em 1780, 90, começo de 1800, a gente começa a jogar na atmosfera toneladas de vários gases do efeito estufa, relacionados principalmente com a queima de combustíveis fósseis. Automaticamente, nós estamos aumentando esse efeito estufa e isso pode trazer uma série de consequências, tá bom? É isso. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma coisa nebulosa, se ficou alguma coisa esquisita ou vocês não entenderam, por favor, gente, me avisem, tá? Coloquem nos comentários, coloquem, pode ser lá no Google Classroom também, não tem importância, ou me mandar um e-mail, ou colocar agora no YouTube, já que eu tenho um canal, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido. Um beijo enorme pra vocês, fiquem bem, tá? Até o próximo vídeo, tchau, tchau!